Olá, amigos, mais uma vez aqui na TV Metropolitana. É um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo toda quarta-feira sobre assuntos jurídicos, chamado Jusmundi, o mundo jurídico. Nós falamos a semana passada com uma convidada especial, doutora Letícia Simo Veras, falando sobre direito internacional. E hoje nós invertemos a grade, né, por questões de compromissos acadêmicos, e nós invertemos um outro convidado que já estava aí no script para nos prestigiar com a sua presença, que é o Dr. Bruno De Conte. Bruno De Conte vai falar sobre direito do consumidor. Ele é advogado, ele é especialista no assunto, já foi presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Piracicaba, dá aula sobre o assunto, enfim. Hoje é uma referência em direito do consumidor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente. Eu acho que a todo mundo, que é sobre planos de saúde. Nós, muitas vezes, temos planos de saúde antigos. Muitas vezes você está fazendo plano de saúde agora e muitas alterações, muitas vezes, demoram para serem absorvidas por quem está fazendo a contratação. Então hoje nós temos aqui o prazer de ter o Dr. Bruno De Conte nos presenteando com a sua presença, porque ele vai tirar todas as dúvidas. Se você está conosco ao vivo, pode mandar as dúvidas. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Manda ao vivo, nós já passamos aqui, respondemos sua pergunta, se quiser mandar um abraço também. E vai ser um prazer estar com vocês durante esse período, beleza? Boa noite, doutor Bruno. Muito obrigado pela presença. Vai ser um prazer muito grande fazer esse bate-papo falando sobre direito do consumidor com você. Obrigado, Oscar. Na verdade, o presente é meu de estar aqui. Primeiramente, boa noite aos seus espectadores. Para mim é um privilégio e uma honra estar do lado de um colega, um amigo que eu admiro muito, né? Tenho um grande apreço. Fomos colegas, né, nos bancos acadêmicos de graduação e mantivemos aí até hoje nessa identidade com o direito, com a justiça, né, acima de tudo. E vê-lo aí brilhar também com esse projeto junto à TV Metropolitana, para mim, engrandece muito fazer parte desse projeto hoje. Eu que agradeço muito, e especialmente o direito do consumidor. Existe muito desconhecimento e muita desinformação. Uma das maiores referências em direito do consumidor falam coisas que não são jurídicas. Eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa muito conhecida, assumiu até um cargo político, mas algumas questões. E aí nós vemos como é importante alguém que sabe realmente o que é ou não direito do consumidor. Então eu acredito que não tenha ninguém que esteja nos assistindo aqui, ninguém que não seja um consumidor. Então eu costumo dizer que basta você existir para ser um consumidor. Então não é um assunto assim que só interessa a uma classe de pessoas. Não, se você compra, se você toma serviços de alguém, você já é um consumidor. Então, com certeza vai ser de grande valia. Mas vamos direto para o assunto, que hoje nós temos muita coisa para falar e pouco tempo. Bom, primeira coisa, nós vamos falar sobre planos de saúde. Por muito tempo, as pessoas não tinham consciência de que os planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Meu primeiro estágio, quando nós entramos na faculdade, nós fomos colegas por 5 anos, nós fomos colegas de classe na Universidade Metodista de Piracicaba, na graduação, um grande amigo. E meu primeiro estágio foi no PROCON. E ali no PROCON, o direito do consumidor foi o primeiro contato que eu tive com a vida real. E eu lembro que começaram as alterações da Agência Nacional de Saúde, a ANS, com relação àqueles contratos antigos. E depois eu me afastei um pouco do ramo, mas eu lembro que quando as pessoas ligavam, falavam, eu não sei se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não, eu não sei se aplica ou não. E hoje, já isso daí está resolvido. Então eu quero que você explique, por favor, para os nossos telespectadores, como funciona a regulamentação do plano de saúde, quem que regulamenta e quais são os limites dessa contratação. Maravilha. Oscar, como John Kennedy já disse, somos todos consumidores. Ele disse isso em uma carta aberta ao Congresso americano, quando ele
pediu que eles legislassem sobre as relações de consumo, que naquela época colírio cegava, carro pegava fogo. Esse foi o primeiro passo para a gente ter a defesa do consumidor. Quando você fala que somos consumidores, todo mundo é consumidor a toda hora, e se você está certíssimo, corretíssimo de razão. Quando você adquire um produto, quando você até dormindo você é consumidor, porque seu relógio tá consumindo pilha, seu celular está carregando energia, então a gente é consumidor a toda hora e todos nós somos consumidores. Então todos nós estamos sujeitos, independente de quem seja, de ser aviltado aí no seu direito quando é confrontado aí com um fornecedor e alguma relação de consumo que realmente não dá a guarida necessária àquela demanda do consumidor. Mas vamos lá, em relação ao plano de saúde, Oscar, o plano antigo, realmente houve bastante regulamentação. O que regulamenta efetivamente o plano de saúde é a lei de plano de saúde, 9296 de 98, salvo engano. Ela passou, salvo engano, depois você me corrige se estiver errado. Ali sim passou a reger as regras do plano de saúde. E anteriormente a gente chama de plano antigo. A partir dali foi um marco realmente regulatório para as agências de saúde. E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela sim faz a regulamentação dos planos e dos tratamentos, dos medicamentos que vão compor aí a lista do SUS e que obrigatoriamente deverão ser observados pela operadora do plano de saúde para fornecer o tratamento ou o atendimento adequado aos consumidores que beneficiários dos planos. De fato, a lei é 9656 de 98, né? Você lembrou adequadamente, mas se não lembrasse também é tanta coisa, não tem como decorar tanta lei. Né? Muitas vezes falha. Mas exatamente essa, mas eu queria que você explicasse de uma maneira mais pausada o seguinte. O que eu posso considerar como um plano antigo? Anterior à lei. Todo que é anterior é chamado de plano antigo. Então, a partir daquele marco, passou a ser plano novo. E quais que são as limitações trazidas por essa lei? Por quê? Eu me lembro que a maioria dos contratos, inclusive um que meu pai tinha quando eu era criança, muito conhecido aqui na cidade, né, é de Piracicaba o plano, e depois foi assumido por outro grupo. Sim. Mas era uma cobertura completa. Assim, parecia que os planos eram mais abrangentes, não sei se é esse o caráter ou se eu estou falando só de um ponto de vista. E aí veio a lei de 98 e cortou um monte de benefícios, inclusive dos que já tinham cobertura de algumas coisas. Foi isso mesmo ou não foi bem? Olha, aí depende muito de cada contrato. Então, aí teria que ver por si cada contrato que foi efetivamente realizado, se é ambulatorial, se é contrato hospitalar. Então, depende muito. A lei ela veio realmente para regulamentar e trazer força ao consumidor mesmo, para que seus direitos fossem resguardados e trazer algumas regras que, às vezes, contratualmente não estavam abrangidas, né? E no contrato, por exemplo, anterior a essa regulamentação. Então, por exemplo, limites de idade. O que mudou? Não, o limite de idade, havia uma discussão muito grande. Hoje ele já é tabelado. Cada idade tem um valor e um tipo de reajuste, né? Isso para plano familiar. E essa tabela não é de plano para plano, é a Agência Nacional de Saúde que traz ou não? Pode ser de plano para plano, só que tem um limite estabelecido pela ANS. Então, você não pode superar aquele limite. Mas o que acontece? O plano antigo, isso a partir do reajuste é que pegava mais. Quando chegava a pessoa, o beneficiário, com 59 anos, havia um reajuste exorbitante, de coisa de 200%, 60%, que se tornava, tirava o equilíbrio contratual, porque você está prestes a se aposentar e o plano aumenta consideravelmente. Mas isso veio justamente por causa do Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso determinou que não poderia haver reajustes após os 60 anos. E isso causou essa barreira. Então, ao invés de fracionar os reajustes como ocorria anteriormente, porque o plano antigo não tinha essa previsão, quando fazia 59 anos, eles aproveitavam que não era idoso e faziam esse tipo de reajuste. Entendeu? Certo. E esse reajuste, ele, por muitos anos, foi considerado legal. Posteriormente, ainda há uma grande batalha na jurisprudência. Eu entendo que esse reajuste é abusivo, porém, foi feito como se fosse um ajustamento de conduta.
Quem é beneficiário do plano antigo pode migrar para um plano novo e aí ter o reajuste de acordo com o determinado pela ANS, o máximo determinado pela ANS. Olha, a lei permitiu, mas não impôs que os consumidores adaptassem o plano antigo às regras novas, migrassem para um plano novo, e aí a adaptação geralmente implicava em aumento de mensalidade, ampliação de cobertura e submissão às regras da lei da ANS. Então, assim, aparentemente, o que aconteceu? A lei deixou ao critério de cada convênio médico, a cada plano médico, para fazer essa migração para o novo plano. Mas o novo plano já tinha valor novo. Não, eu acredito que ficou a critério do consumidor escolher qual é esse tipo de reajuste, essa migração que ele vai querer. Sim, mas aí porque bater de frente não ia adiantar muito. Sim. Realmente, ou ele desistiria do plano e contratava um novo, ou ele se adequaria a essa situação. Mas eu digo assim, para ele se adaptar ao novo, para encaixar os benefícios com o valor que pagava, caía de qualidade, não era isso? Não vi por esse lado, mas é importante... Não, mas é uma pergunta mesmo. Não, eu não percebi por esse lado. Eu acho que foi uma saída realmente para que ele continuasse sendo beneficiário do plano, sem ter que contratar outro, até porque com a idade avançada, um plano de saúde para ser recém-contratado seria altíssimo, né? Seria uma saúde, foi uma modulação, na verdade, né? Então não teria necessariamente um caráter de nova contratação, seria uma migração mesmo. Olha, poderia ser uma nova contratação, mas em termos, né? Porque aí não tinha que fazer perícia, por exemplo, né? Porque se a pessoa paga 20 anos, durante esses 20 anos, pode surgir, por exemplo, uma doença que não tinha, uma hipertensão, uma diabetes. O que eles podem fazer, o que não pode constar desse ajuste é que não tenha a carência, né? Então, mesmo tendo doença pré-existente, não tem importância. Se não tem o prazo de carência, havendo a doença pré-existente, pode ingressar no plano. Certo. Uma outra questão que eu vejo um problema, grandes grupos de cooperativa médica, eles ampliam, e existe um exemplo muito conhecido, especialmente aqui na cidade, né? Mas eu acredito que seja um problema no Brasil todo. Para ampliar seus horizontes e ampliar a empresa, acaba muitas vezes fechando convênio com empresas. Então, com uma empresa que fecha, triplica, estou chutando aí, o número de conveniados. E com isso, o atendimento que você contrata hoje um plano de saúde que tem uma qualidade excelente. Amanhã depois, esse plano, ele continua sendo o mesmo plano, mas a qualidade cai absurdamente. O número de atendimentos, você chega numa situação de urgência, emergência, está um péssimo atendimento. Ou então você quer marcar um especialista, você não consegue. Você acha que isso pode gerar um questionamento judicial quanto ao desequilíbrio contratual, né? Superveniente, ou seja, aquele que acontece depois. Eu contratei uma coisa e hoje eu estou pagando, mas a qualidade caiu demais. Ou você acha que essa lei 98 barra isso porque entra dentro dos limites? Acho que nem a lei. A própria ANS, ela faz essa fiscalização. Boa ou mal, é dever da ANS. E do consumidor fazer as denúncias, né? Quanto mais denúncia fizer a ANS, mais ela vai se atentar àquele plano. E a ANS ela pode até cancelar o plano, ela pode limitar a venda, ela pode pedir que sejam feitas algumas medidas para amenizar essa situação. Então, o órgão fiscalizador é a ANS. Se está havendo esse tipo de problema, e acontece muito, né? Parece que a gente não é um mar de rosas com o plano de saúde. Cada vez mais eu concordo com Vossa Excelência, que realmente estão lotando de clientes, né? Aderindo muitas empresas e acaba superlotando o sistema de saúde e que não há capacidade, né? Não há mínima capacidade de atender a todos. Se realmente, no caso de uma pandemia, a gente viu o que ocorreu, faltava respirador, leito e etc. Então, realmente, a gente tem que fazer, nós como consumidores, temos que fazer a denúncia e ao órgão fiscalizador, que é a ANS vai tomar as providências. Uma outra coisa que acontece bastante é a relação médica, a relação do paciente com o médico, via de regra, não é de consumo, porque o médico não pode prometer um resultado, ele presta um serviço de meio e não de resultado. Porém, há
cirurgia plástica, ela é uma exceção. Porque ela promete um resultado de modo que o consumidor está sendo submetido a um procedimento cirúrgico, a um procedimento médico, cujo resultado já é certo e determinado. Isso ainda é assim compreendido, porque nós estamos numa época de um aumento absurdo de procura por procedimentos de cirurgia plástica. Cada vez mais e cada vez mais jovens. E nós temos visto alguns incidentes, lamentavelmente, por profissionais não qualificados. Nesse caso, ainda se aplica o direito do consumidor, no caso de cirurgia plástica, e quais são os limites de cobertura dos planos com relação a esse tipo de cirurgia? Tá. O profissional médico ele pode ser enquadrado como fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, quando, por exemplo, até nós advogados podemos ser, desde que a gente faça a propaganda de sucesso, de êxito. Por isso que o nosso código até proíbe a gente prometer êxito das ações, que se você prometer o êxito, você vai ter que cumprir. Né? Sim. Então é importante para os colegas advogados não prometerem êxito na ação. Está no nosso estatuto, é bom cumprir. Agora, essas cirurgias estéticas, tanto de odontologia, também a cirurgia plástica, até o Botox, se ele prometeu esse resultado e efetivamente quando você vai numa clínica dessas é elaborado um estudo, fotos e o antes e depois, como é que você quer ficar e há realmente uma falha na execução desse trabalho, isso aí realmente pode pleitear seus direitos abrangido, né, no guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. Agora, a responsabilidade do plano, geralmente esses procedimentos estéticos não são cobertos pelo plano. O plano de saúde ele cobre, por exemplo, oncologia, obstetra, pediatria, mas cirurgia estética muito provavelmente não está coberto, salvo casos como a cirurgia bariátrica, né, que é aquela cirurgia reparadora. Aí sim estaria coberto pelo plano de saúde, caso haja uma falha do profissional. Nessas circunstâncias, aí sim poderia processar o plano de saúde, mas eu vislumbro mais ou menos isso. Muito bom você tocar nesse assunto, porque seria a próxima pergunta. Qual é o limite e qual tem sido o entendimento atual sobre a cirurgia plástica para fins de paciente que foi submetido à bariátrica? É uma regra geral da ANS? Também depende de cada convênio? Tem alguma resolução atual da ANS? Como está funcionando isso? Isso aí foi uma vitória da jurisprudência. Porque essa cirurgia, assim, Jurisprudência, para quem está nos assistindo no Nero Direito, é quando várias decisões vão sendo tomadas parecidas por vários juízes, vários tribunais, aí chega um consenso que é daquela forma que tem que ser decidido. Então, a jurisprudência, quando o doutor Bruno fala aqui, é que de tanta briga, tanta luta a respeito disso, acabou que hoje a maioria dos juízes seguem esse entendimento. Só explicando porque sim, muita Oscar, gente não é do bom explicar do porque a maioria dos procedimentos de tratamentos de plano de saúde realmente são vencidos na justiça. É com base na jurisprudência de julgados repetitivos. Não é a lei, né? A lei, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei antiga, de lá de 90. Ela vai se amoldando às circunstâncias, né? Então, existe a lei que dá aquele princípio do direito, mas muitas vezes a interpretação que é diferente. Então, precisa levar o judiciário para que ele tome essa providência de dar a devida interpretação e aí forçar o cumprimento ou não, né? Aí, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era sobre como está sendo entendida essa questão da cirurgia plástica para bariátricos. Então está pacificado. Bariátrico, e não só bariátrico, viu, Oscar? Também por exemplo, tem aquele, como chama aquele rapazinho que foi para academia, perdeu já 100 e poucos quilos. Gordão da XJ, da XT. XG. Eu nunca sei. Eu sei quem é, que ele perdeu mais de 100 quilos para poder ser submetido ainda à bariátrica. Mas, por exemplo, se ele emagrece sem precisar da bariátrica, ele também ficou com aquela
aquela sobra de pele. E também, mesmo não sendo feita a bariátrica, também pelo plano de saúde tem direito a essa cobertura. Tá. Por quê? Porque ficaria injusto. Né? Não é nem por causa disso, mas se a gente for pensar como um homem médio, quem se submete à bariátrica, que é um atalho, tem direito à cirurgia, e quem se esforça não tem o direito. Isso aí Sim. soa um pouquinho estranho. Você buscou uma qualidade de vida, uma saúde, Sim, né? Então, claro. também, mesmo sem ser bariátrico, pode sim submeter a essa cirurgia. E isso não precisa estar necessariamente no contrato. Não. Porque às vezes a pessoa engorda depois de contratado, depois de anos, né? Não. Isso acontece muito. O tempo vai passando, o tempo cobra, né? Exatamente. Sim. E eu já ouvi dizer, inclusive, que um dos fundamentos, me corrija se eu estiver errado, para esses entendimentos dos juízes, dessa jurisprudência, é porque o excesso de pele, ele não é só feio, ele atrapalha a coluna, ele atrapalha a postura, ele atrapalha da pessoa se locomover, se higienizar. Seria isso mesmo? Fungos, isso aí também. Fungos, né? Questões... Feio falar, mas é verdade. Sim, né? Porque muitas vezes parece, né? Porque a ideia da cirurgia plástica é somente estética, mas nesse caso não é somente estético, né? Exatamente. Pode prejudicar a vida da pessoa. Tanto que você percebe muitas vezes a pessoa, após uma cirurgia de perder mais de 150, 200 quilos, às vezes a pessoa fica um pouco curvada, porque perde muita massa magra e às vezes a postura, por conta do excesso de peso, condicionou ali, né? Então é importante que as pessoas tenham consciência de duas coisas. Primeiro, né, não precisa nem ser médico para ter essa concepção, nós precisamos encarar. Obesidade é doença. Né? A obesidade é doença. Segundo, olhar com seriedade essa questão, porque se livrar da obesidade também gera efeitos, né, reflexos, e o excesso de pele é um deles. Né? Se pensar, o plano de saúde deveria ajudar até o emagrecimento, a pagar a academia, porque uma pessoa saudável vai precisar muito menos do plano. Sim. Então, se pensar por essa ótica, apesar que alguns planos até têm um bem-estar, alguma coisa que é focado aí na saúde do seu beneficiário, que na verdade é um benefício para todos, tanto para o plano, tanto para o consumidor. Eu fiz um plano de saúde, um seguro de vida novo. Até sei qual é. É do nosso colega. Qual? Pode falar? Pode falar. Johnny Tang, nosso amigo. não era o Johnny Tang. Mas conheço o Johnny Tang. Estudei com o William Tang, o irmão dele. Um abraço aí, né? O Johnny, o William e Jimmy. Sim. Há muitos anos a gente se conhece aí. Mas eu fiz com o Gustavo Seguesi. Fazer um abraço aí pro Gustavo Seguesi, da Prudential. Sim, mas o plano é o mesmo. Eu também tenho esse. Da Prudential? E é um modelo norte-americano. E uma coisa que eu achei fantástico, ele falou, eu já tenho passado por um processo de perda de peso, saudável, com médico, tudo. Nítido, está super saudável. Emagreci 12 quilos nos últimos meses, só de gordura, enfim, estou muito feliz porque depois dos 40 anos é ladeira abaixo. Então eu estou conseguindo segurar na reta, tá tudo ótimo. Ainda bem que eu não cheguei a essa idade ainda. Tá longe, né? Alguns meses. Mas o valor que ele me passou pela cobertura, ele disse, se você chegar nos 95 quilos, diminui em torno de R$150 na sua parcela. Sério? Olha o incentivo. Porque, claro, né, por questões de saúde, de mobilidade, eu já venho buscando uma perda de peso. Mas a visão que você está passando para os planos mais futuristas, que estão mais modernos, já estão dando incentivo. E quando nós estamos falando aí de R$150, são R$1.800 por ano de diferença por você ter emagrecido. Por quê? Obviamente, uma pessoa magra, ela tem menos chances de ter comorbidade e movimentar ali o uso do convênio médico, do seguro de vida. Então, o que você está falando é uma visão moderna hoje que deveria ser implementada no nosso Brasil. Que você puxou essas aspas, o meu também tem, e tinha um aplicativo chamado Vitali, que você marcava no seu relógio, esse relógio smartwatch aí, o quanto você queimava de caloria na academia, quantas vezes a sua frequência na academia, e ele te dava uma bonificação semanal. Mas o ruim, que a bonificação era um ticket de iFood. Aí você malhava a semana inteira, ganhava o ticket e ia lá e pegava o McDonald's. Então ficava meio complicado, a balança não batia. Mas ainda bem que eles pararam com esse plano, eles mudaram e agora está dando certo. Olha, temos perguntas aqui.
Olha que Muito legal. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Como garantir que o plano de saúde cumpra com tratamento integral de oncologia? E se ele se opor, cabe judicializar? Nossa, oncologia é muito sério e oncologia, em hipótese nenhuma, pode se recusar. O plano de saúde não pode, desde que esteja contratualmente, né, esteja contratado. Se o plano prevê oncologia, ele, em hipótese nenhuma, pode recusar o tratamento. O que ocorre são tipos de tratamentos, né? Pode ser que o médico apresente um tratamento diferente daquele que é realizado pelo plano de saúde e aí possa ter um embate judicial ou administrativo para que você consiga esse tratamento que o médico assistente ele ofereceu. Mas, via de regra, a oncologia é um assunto muito sério que o plano de saúde dificilmente ele recusa, a não ser nessas circunstâncias. Mas isso é só uma dúvida minha, na verdade, agora. Eu achei que a oncologia fosse um atendimento padrão em qualquer contrato de convênio médico. Existem situações que não consta? Existe. Oncologia, obstetria, tem vários. Tem que constar no seu contrato de plano de saúde que é coberto pela oncologia. Eu achei que fosse automático, porque é uma coisa assim tão... ninguém espera ter Sim. isso, né? Uma coisa terrível e, infelizmente, essa doença, mas infelizmente mesmo, porque eu sempre falo, essa doença ela é terrível porque não respeita idade, nem condição física. A gente vê algumas pessoas, lógico, alguns fatores incentivam, né? Abre precedentes para que o corpo desenvolva, mas outras pessoas aparentemente não têm nenhum tipo de comportamento que gere aquilo, né? Então, todo mundo está sujeito. Então, veja como que é sério essa questão da oncologia realmente. Pois quem que está livre, né? Hoje, inclusive, independente da idade, mas também a gente vivendo mais, né? O ser humano ele vivendo mais está sujeito também a ter essas doenças que são deformidades, né? Exato. Quanto mais vive, até porque a idade vai Sim. tendo alterações celulares e tudo mais. Então a resposta é essa, Karina. Qualquer coisa pode mandar mais aí, nós respondemos. Jussara Ferraz, qual é a data em que mudaram as regras? Minha mãe precisa fazer uma cirurgia de catarata por um determinado plano de saúde. Como eu sei que ela tem direito garantido das lentes gratuitas? Lentes gratuitas. Assim, todo procedimento está no rol da ANS. Se catarata está no rol da ANS, então ela é coberta pelo plano de saúde. Agora, a questão da lente, o plano de saúde ele oferece as lentes que existe a cobertura. Caso queira uma lente diferente, por exemplo, o médico indicou, ele tem que tem que fazer o laudo. Isso vai mais do médico, ele tem que formular um laudo explicando o motivo, a razão pela qual necessita desse outro tipo de lente. Aí é caso a caso da comorbidade da pessoa, não tem da doença da pessoa, como é que vai, se o tratamento é esse. Então, depende do médico. Se a lente for fora do estipulado pelo plano de saúde, se for outra, o médico vai ter que mostrar o porquê e o plano de saúde pode acatar ou não, e aí entra a judicialização. Ou seja, o médico vai ter que fazer um laudo específico falando, precisa dessa lente que é excepcional, porque no caso dela, só essa vai funcionar, algo assim. Isso acontece muito com próteses também, é? quadril, joelho, cerâmica. Às vezes a que é fornecida pelo plano de saúde tem uma qualidade inferior. Pouco inferior. Isso é nítido, né? Não adianta a gente esconder. O inferior e o médico diz, existe uma prótese que é justamente para o seu caso, que vai ter isso de benefício, a qualidade de vida vai ser melhor, a recuperação vai ser melhor. Importadas, inclusive. Importadas. E aí, se o plano de saúde se recusar e não tiver uma similar que ele possa oferecer, entra a judicialização. Certo. E como tem sido a decisão? As decisões têm dado certo nesse sentido? Tem muitas, mas justamente baseado no laudo médico. Tem que ficar muito claro que a necessidade. E a partir do momento que o médico apontou essas necessidades, então aí o caminho já se torna um pouco menos árduo. Mas a gente sabe como é que funciona o judiciário, né? É uma insegurança, às vezes é o convencimento, demora um tempo, mas assim, via de regra, ação judicial. Quando você entra no judiciário por causa de saúde, realmente é porque você vê que o seu direito está sendo rasgado ali, que você realmente que ele existe e que você luta por ele. Eu quero fazer algumas perguntas. Se é permitido que o convênio médico coloque limitação dessas questões que eu vou colocar aqui. Limite de dias de internação. Não.
Não pode. Não pode. Exclusão de UTI. Exclusão de UTI? É. Se a pessoa está na UTI, vai tirar ela? Não, que a pessoa, por exemplo, se tiver que ir para UTI, ela vai para o sistema público, mas o plano não cobre. De forma alguma. Isso daí é uma decorrência. Isso, não. Tem plano o ambulatorial e hospitalar. Então depende do plano nesse caso. Tá. Se for o ambulatorial, aí não consta o hospitalar. Aí realmente a UTI estaria fora. São modelos diferentes São de modelos contratação, diferentes de certo? Exclusão de doenças. Isso pode? Se tiver no hall da ANS, mas doença não Tem que- pode excluir doença. Mas só para que as pessoas entendam. Tem que estar no hall da ANS. Mas assim, o tratamento é mais no rol da ANS. A doença, ela existindo, ele não pode deixar de tratar. Certo. Exclusão de próteses, órteses e exames complexos. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar. Acabou de falar, mesmo né? o exame complexo precisa ter um relatório médico adequado para que a gente possa pleitear. Certo. Com relação a alguns... Vamos falar agora um pouco de obstetrícia. Existem modelos, porque aí entra um conflito. Agora eu vou fazer uma mistura de assuntos aqui. Existe cada vez mais um incentivo, existe um movimento de incentivo ao parto humanizado nos últimos anos. Minha filha mais velha tem 12 anos e a mais nova tem 5, e ambas nasceram de parto normal, de parto humanizado. Olha que legal. Mas quando nasceu a mais velha, primeiro, foi muito difícil conseguir um médico que aceitasse fazer parto normal. Quando aceitou, ele tentou desincentivar durante todos os meses do pré-natal para minha esposa desistir. E quando isso aconteceu, foi um marco tamanho, ou seja, parece que o hospital tem ali, o plano tem uma resistência, eu não sei se parte dos médicos ou do hospital, do convênio, não sei se isso demanda mais alguma coisa a respeito disso. E aí, só para concluir a pergunta, o que eu percebo é que de lá para cá, cada vez mais tem se popularizado isso, e há tipos diferentes de parto, porque o parto normal não é igual ao parto humanizado. O plano médico tem que acolher quando a mulher fala: não, eu quero ter meu filho no parto humanizado. E ela fica ali horas em trabalho de parto, demanda horas, demanda ocupação, demanda profissionais. O plano tem que cumprir ou depende também? Porque aí entra a questão do direito da parturiente, né? De não violência no parto, que é outro assunto que está vindo muito à tona. A mulher não pode Violência sofrer. obstétrica. Oi? Violência obstétrica. Violência obstétrica, exatamente. E as limitações contratuais. Como que você acha que isso daí, na prática, alguém liga lá: doutor Bruno, o senhor não acredita, meu filho está nascendo, o plano não quer fazer parto humanizado, minha esposa está ficando nervosa aqui e tal. Como que isso se resolve num momento assim de rush? Eu acho que você matou a pergunta ali, quando diz que demanda de um tempo, demanda de uma internação, vai passar horas, o médico vai ter que ficar à disposição. Tudo isso consta, né? Conta para que o médico opte pela cesárea. O que vai determinar realmente é o risco envolvendo a criança no nascimento. Se o médico falar que tem que ser cesárea, e por uma questão de saúde, mesmo de vida, aí não tem o que fazer. Agora, o humanizado é o direito da parturiente. Inclusive, tem determinação da ANS que o parto seja normal para coibir a quantidade de cesáreas que tinham. Porque cesárea é muito fácil, cortou, tirou, né, e pronto. Agora, o humanizado não, já demanda mais de um tempo. Então, justamente por isso, é um direito da mãe ter o filho da maneira que ela quiser, a não ser que o bebê esteja correndo risco de vida. Certo. Uma outra questão. Mas eles vão ficar incentivando para... Passou um determinado momento, eles vão realmente incentivar. E às vezes, não sei também, aí vai depender do médico, né? Porque às vezes pode ser melhor para o bebê, porque se passar do horário, né, tem tantas questões envolvendo. Eu sou adepto aí, se realmente, efetivamente, um dia eu tiver a graça de ter uma criança que fosse humanizado. Mas, né, a gente não sei, vai depender do médico ali. Na verdade, depende da mulher querer, né? Depende da confiança que se deposita no médico assistente para ver qual que é o parto melhor para a criança. Exato. Existe uma lei, que é a Lei 11.108 de 2005, que é conhecida como a Lei do Acompanhante. Ela determina que
ela tem direito a um acompanhante da sua livre escolha durante todo o período do trabalho de parto, do parto e do pós-parto imediato. Isso tem sido um problema? Os planos têm aceitado isso? Ou em casos de contratação em que não é internação em apartamento e sim em quarto coletivo? Não é quarto coletivo que fala, enfermaria? Enfermaria, exatamente. Aí muitas vezes o hospital não tem. Como que tem sido isso daí na prática com relação aos acompanhantes? Não tive problema ainda com acompanhante em parto. Então não sei como te responder, mas se está previsto em lei, então o plano deve cobrir. Eu já vi resistência. Já? Exatamente. A pergunta que eu fiz foi: não tem sido comum, mas eu já cheguei a ver resistência, já fui procurado com questões assim. O plano falou: olha, não vai ser legal para outra mulher que vai estar lá receber e tudo mais. Sim. Mas olha, aí fica difícil, porque a lei me garante, eu quero meu marido junto, eu quero minha mãe junto, seja lá quem for, e aí o hospital que vai ter que... a doula, né? A doula, exatamente, perfeito, porque hoje a doula caiu na graça das parturientes, né? Porque ela sabe como preparar aquele momento, é diferente. A gente como pai só sabe ficar nervoso, eu fiquei muito mais nervoso. Eu não desmaiei, mas fiquei muito mais nervoso do que minha mulher, entendeu? Então a doula, por exemplo, é um modelo novo. Ninguém sabia que antigamente, ninguém sabia não se cogitava. Era parteira, né? Parteira, mas eu digo, hoje tem sido comum, né? E aí como que o hospital vai acoplar isso daí dentro de um contexto? Como acompanhante, você pode como acompanhante. Muito bem. Mas se tiver problema, eu sugiro fazer um boletim de ocorrência ou entrar com uma medida judicial na hora, fazer uma reclamação lá. Certo. O duro é nessa hora ter forças para fazer isso. Mas acho que um pai querendo ver o parto do filho vai atrás de qualquer coisa, né? E além do que, o problema é que gerar qualquer tipo de conflito no momento que era para ser de paz e harmonia. A violência entra na violência. A mulher passa um estresse ali que... Sim, e depois garanta a sua indenização. Até pelo caráter pedagógico, né? Exatamente. Porque muitas vezes essas decisões, lamentavelmente, sacrificam alguém, mas vai fazendo com que os hospitais, os planos vão mudando a sua postura, né? O caráter pedagógico da indenização é justamente por isso. E como eu disse anteriormente, a maioria dos tratamentos e das conquistas que vêm sendo realizadas no direito médico tem sido através de jurisprudência, tem sido através da justiça. Então é muito importante fazer a reclamação, buscar os seus direitos, para que isso não se torne uma exceção, mas sim igual foi no caso do câncer, né? O câncer, a oncologia, evoluiu muito. Hoje não se diz em recusa de tratamento de câncer, salvo essa exceção que eu disse antes. Então essas evoluções são boas. E o plano de saúde, lógico, o caráter punitivo da indenização auxilia nessa conquista dos consumidores, né, dos beneficiários. Uma demanda que tem crescido muito nos últimos anos é a questão da cobertura em caso de doenças raríssimas, não vou nem dizer raras, raríssimas, aquela que é 1 em 1 milhão, e o tratamento é com remédio que custa 2 milhões de reais, cujo resultado é provável, mas não é garantido, e é só nos Estados Unidos, e a criança ela é menor e tem que ser acompanhada dos pais, e numa dessa o plano é exigido com relação a esse medicamento e a negativa. Como que tem ficado essa situação? Então, é uma situação delicada. Realmente, você já matou na pergunta. É falta de evidência do medicamento. Não tem evidência científica do sucesso. Aí torna difícil. Quando o medicamento há uma evidência científica, nem que seja do exterior ou nacional, também nós temos a ferramenta NatJus, que é uma junta médica do tribunal que também avalia essas situações de medicamento. Então, quando há evidência científica, o tratamento e o plano ter que arcar com o medicamento já é mais pacífica. O duro é quando está nessa situação aí que não existe evidência científica. Aí teve uma regulamentação do 2024 já do medicamento, que já fez uma pré-determinação de como seria o medicamento de alto custo ou o medicamento fora do rol estabelecido do rol da ANS. E justamente o que mais pesa nessa decisão, mesmo com a indicação do médico, o relatório, tudo, é a evidência de eficácia desse medicamento para o tratamento. Que às vezes o medicamento pode ser até
ele pode até surtir efeito em outro tipo de tratamento, mas usado em off-label, né, o caso de medicamento off-label, para outro determinado tratamento, então tem que ser demonstrada a evidência de eficácia, senão, infelizmente, até que prove, fica muito difícil conseguir. Nós temos aqui algumas perguntas. O Paulo é meio suspeito, é um grande amigo, então um elogio vindo dele aí se torna suspeito, na verdade, né? Eu não acho, porque eu acho que é mais difícil conseguir elogio dos amigos e dos parentes do que dos estranhos. Então, se ele está elogiando é porque realmente... Isso é verdade também. É verdade, com certeza. Então, um grande abraço, Paulo. Obrigado pelo elogio sincero. Está sendo muito bom. Gi Novelo, advogada. Obrigado pela audiência. Ela está perguntando o seguinte. Cirurgia plástica reparadora, o plano de saúde deve cobrir? Eu acredito que nós já respondemos, mas talvez ela não tenha ouvido. Se você puder só... Sim, deve cobrir. Mesmo em caso fora da cirurgia bariátrica, caso haja uma grande perda de peso e que fique com aquela sequela de flacidez, é coberto pelo plano, sim. E com relação à reconstrução mamária? Isso daí também? Também. No caso porque não se trata de estética. Mastectomia. Né? Isso, não se trata de uma questão estética. Uma questão de saúde mesmo, né? Reconstrução. Certo. Marcelo Costa, primeira pergunta dele. Home care mais aparelhado com cama de oxigênio. Equipe multiprofissional na residência. Qual o entendimento e decisões? Foi uma pergunta. Home care mais aparelhado com tudo isso daqui na casa. Qual que tem sido o entendimento quando precisa? É isso que ele quis dizer. Desde que haja indicação para home care, o plano de saúde tem que oferecer todo o aparelhado necessário para o tratamento. Caso contrário, tem que ser feita a internação hospitalar. Mas tem que estar no contrato expressamente? Home care tem que estar no contrato expressamente. Não pode depois o médico falar, olha, infelizmente no caso dele, vamos colocar em home care, mas você não tem no contrato? Não, depende. Eu tive um caso até que a moça ia para o hospital e fazia o tratamento, e como não tinha home care, voltava para casa e piorava. Aconteceu isso por 4 vezes. Na quinta, aí eles me procuraram para entrar com uma ação. Não conseguimos o home care, mas sim a internação, meio que compulsoriamente para o plano que queria dar alta para ela, mas o plano foi forçado a mantê-la internada até que o tratamento surtisse efeito. Maravilha. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Tem assunto pra caramba, falamos mais de uma hora aqui, passa rápido. E nós queremos agradecer muito você que está aqui nesse segundo dia de todas as quartas-feiras que estaremos aqui com a graça de Deus. Quero agradecer muito o Dr. Bruno Deconte pela prontidão, por aceitar nosso convite. Tem mais perguntas chegando? Então, vamos responder. Chegou um elogio. Isabela Moura, Dr. Bruno Deconte, o melhor. Obrigado, agradeço também. Obrigado, Isabela. Dr. Bruno Deconte, advogado ótimo na área do direito médico. Muito obrigado aí pelo feedback, muito importante. Está chegando mais perguntas aí? Nossa. Tá certo. Eu fico lisonjeado, né? Mas claro. Acanhado. Eu agradeço o carinho. É importante receber elogios, é um feedback pelo que nós estamos fazendo. Eu acho que você merece. E tudo reflexo do brilhantismo do seu programa também. Legal, tá de parabéns pelo projeto. A ideia é a gente fazer um programa acessível, né? Pois é. Um programa que as pessoas assistam sem ser estudante de direito, nem formado em direito, nem advogado. E o programa que nós fazemos aqui não é como nós falamos nas aulas de direito, não é como nós falamos numa sustentação oral no Tribunal de Justiça. Não é, a gente está batendo um papo aqui, porque para nós vale mais a pena você entender do que se admirar com o que nós estamos falando. A mensagem ser passada, né? A mensagem ser passada. Então a ideia aqui é justamente um programa descontraído, né? Um bate-papo legal, e tem sido assim, tem sido muito bom. Mas voltando, eu quero te agradecer muito pela presença, por contribuir aí. Eu quero deixar aí o @ do Bruno, @SilvaDeconte. @SilvaDeconte. Segue ele lá agora, o Instagram dele. Se você quiser falar com ele, chama ele no direct. Eu tenho certeza que muitas perguntas ficaram para trás. Você que está nos assistindo ao vivo ou você que vai nos assistir depois na plataforma da TV Metropolitana, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, não importa. Se você tem alguma dúvida de direito do consumidor, se você tem alguma dúvida de direito médico ou qualquer outra área no consumo, chama o Bruno. Eu mesmo ligo para o Bruno quando eu preciso. Às vezes tem alguma coisa muito específica de direito do consumidor, eu ligo, Bruno, eu preciso de ajuda.
Então liga lá, é um excelente profissional e alguém que vai com certeza resolver o seu problema, te orientar. E muitas coisas você não precisa esperar dar errado, né? No Brasil nós não temos a cultura consultiva. As pessoas preferem pagar caro para brigar na justiça, um processo que vai demorar muito tempo, quando muitas vezes consultar um profissional antes de fazer compras, antes de fazer negócios, sai muito mais barato. Exatamente. Então, muitas vezes, se você está fazendo uma compra, se você está fazendo um negócio e você está inseguro, não hesite, consulte um profissional, porque depois você vai ter uma dor de cabeça. Uma análise contratual. Análise contratual, alguma coisa que realmente você fala, olha, agora eu estou indo seguro. Existem muitos buracos camuflados nos negócios jurídicos que muitas vezes só advogado vê. Assim como a gente vai muitas vezes no médico, o médico bate o olho, você acha que está ótimo, o médico fala, tem um problema sério aí. Como? Eu estou ótimo. Não, você não está ótimo. Quando o arquiteto vai na casa da gente, você fala, como que o cara enxergou isso aqui? Não é possível. Eu olhei isso aqui muito tempo e nunca enxerguei. O cara vem, bate o olho e já enxerga um projeto. Então é assim que funciona o profissional. E o direito não é diferente. A gente enxerga e a gente nota o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, recomendo muito, muito, muito o Dr. Bruno. Chame ele lá, Silva de Conte. Obrigado pela audiência. Nos acompanhe, compartilhe. E se você ainda não me segue, vai lá no YouTube, Oscar Cursos. Oscar Cursos, nós temos mais de 270 vídeos, aulas, cursos jurídicos, palestras. Nós temos ali entrevistas, nós temos ali muita coisa boa. Então vai lá no meu canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, dá um like para você nos acompanhar. E se quiser falar comigo, só chamar lá, eu estou à disposição para você, beleza? Muito obrigado, uma boa noite a todos.